Gênesis revelado, o início de tudo explicado. Você já parou para pensar como tudo começou? O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, não é apenas sobre a criação do mundo, mas sobre os primeiros passos da humanidade, os desafios, promessas e recomeços. Se você quer entender como tudo se conecta, fique comigo até o final deste vídeo. Você vai se surpreender com as histórias incríveis e as lições atemporais que esse livro revela. Esse tipo de abordagem estimula a curiosidade e incentiva o espectador a continuar assistindo. O que acha? O livro de Gênesis é o primeiro da Bíblia e estabelece as bases para toda a narrativa bíblica. Ele explica a origem do mundo, da humanidade, do pecado e do plano de Deus para a redenção. Seu nome significa origem ou começo, e ele se divide em duas grandes partes. Os capítulos 1 a 11, que tratam da criação dos primeiros eventos da humanidade, e os capítulos 12 a 50, que narram a história dos patriarcas do povo de Israel. Além de contar a história da humanidade desde sua criação, Gênesis também é um livro sobre promessas e alianças feitas por Deus, mostrando sua paciência e amor incondicional para com seu povo, mesmo diante das falhas humanas. A criação e a queda da humanidade, Gênesis 1:3. O livro começa descrevendo como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. No primeiro dia, ele criou a luz. No segundo, separou as águas e formou o céu. No terceiro, formou a terra seca e a vegetação. No quarto, estabeleceu o sol, a lua e as estrelas. No quinto, criou os animais marinhos e as aves. E no sexto, criou os animais terrestres e, por fim, o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Deus viu que tudo era bom e deu aos primeiros humanos, Adão e Eva, o jardim do Éden como lar. No entanto, a harmonia inicial foi quebrada quando Eva, influenciada pela serpente, desobedeceu a Deus, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão também comeu, e assim o pecado entrou no mundo. Como consequência, Deus os expulsou do Éden, e a humanidade passou a sofrer com dor, trabalho árduo e a separação espiritual de Deus. Além da expulsão do Éden, Gênesis também destaca as primeiras consequências do pecado, como a rivalidade entre irmãos. Caim, tomado pelo ciúme, matou Abel, pois Deus havia aceitado o sacrifício de Abel, mas rejeitado de Caim. Como castigo, Caim foi amaldiçoado e condenado a vagar pela terra. Esse episódio reforça como o pecado afeta as relações humanas, se espalha pela humanidade. Os primeiros eventos da humanidade, Gênesis 4:11. Após a história de Caim e Abel, o livro apresenta a genealogia de Adão até Noé, evidenciando o crescimento da humanidade e o agravamento do pecado. A corrupção da humanidade atingiu tal nível que Deus decidiu enviar um grande dilúvio para destruir tudo que havia na terra, salvando apenas Noé, sua família e um casal de cada espécie de animal dentro da arca. Após 40 dias e 40 noites de chuva, as águas cobriram toda a terra. Quando finalmente baixaram, Noé e sua família saíram da arca, e Deus estabeleceu uma nova aliança com eles, prometendo nunca mais destruir o mundo com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, Deus colocou o arco-íris no céu. No entanto, a humanidade continuou a se rebelar contra Deus. Os descendentes de Noé tentaram construir a Torre de Babel para alcançar os céus e se tornarem poderosos. Como punição, Deus confundiu as línguas dos construtores, dispersando-os pelo mundo e dando origem às diversas nações. Esse evento reforça a soberania de Deus sobre a humanidade e a consequência da arrogância humana. Gostando desse resumo do livro de Gênesis? Se essa história está fazendo sentido para você, já deixa o like e se inscreva no canal para mais resumos dos livros da Bíblia. E comenta aqui embaixo qual parte de Gênesis mais te marcou. Vamos conversar nos comentários. Agora, bora continuar porque essa história só melhora. O chamado de Abraão e a promessa de Deus, Gênesis 12:25. A história então se volta para Abraão, chamado inicialmente de Abrão, um homem escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. Deus prometeu a ele e sua esposa, Sara, que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu e que, através deles, todas as nações seriam abençoadas. No entanto, Sara era estéril. Por isso, deu sua serva Agar para que tivesse um filho com Abraão. Dessa união nasceu Ismael. Mas Deus reafirmou que a promessa seria cumprida através de um filho de Sara. Mesmo em idade avançada, ela deu à luz Isaque, o filho da promessa. Deus testou a fé de Abraão ao pedir que sacrificasse Isaque. Abraão obedeceu, mas
No último momento, um anjo interveio e providenciou um carneiro para o sacrifício. Esse episódio demonstrou a fé inabalável de Abraão e a fidelidade de Deus às suas promessas. Isaac, Jacó e a formação do povo de Israel. Gênesis 26:36. Isaac cresceu e se casou com Rebeca, com quem teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, mas Jacó, com a ajuda de sua mãe, enganou seu pai idoso e recebeu a bênção da primogenitura. Fugindo da ira de Esaú, Jacó partiu para a casa de seu tio Labão, onde trabalhou muitos anos para se casar com Raquel, sua amada, e com Lia, sua irmã mais velha. No caminho de volta para casa, Jacó teve um encontro com Deus e lutou com o anjo durante a noite. Como resultado, recebeu um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Os filhos de Jacó se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel, fundamentais para a história bíblica. Jacó teve 12 filhos, e sua descendência se tornaria o povo escolhido de Deus. Entre seus filhos, José se destacou por ser o favorito de seu pai, o que despertou inveja entre seus irmãos. José no Egito e a chegada da família de Israel. Gênesis 37:50. José foi vendido como escravo por seus irmãos, levado ao Egito, onde enfrentou muitas dificuldades. Contudo, sua habilidade de interpretar sonhos chamou a atenção do faraó, e ele acabou se tornando governador do Egito, prever uma grande fome. Quando a fome atingiu Canaã, seus irmãos foram ao Egito buscar alimento, sem saber que José era o governante que os ajudaria. Após vários testes, ele revelou sua identidade e os perdoou. Toda a família de Jacó foi levada ao Egito, onde os hebreus prosperaram. Antes de morrer, Jacó abençoou seus filhos, profetizando o futuro de suas tribos. José também faleceu, mas fez seus irmãos prometerem que, no futuro, levariam seus ossos de volta para a terra prometida. Conclusão: o livro de Gênesis estabelece as bases para toda a narrativa bíblica, mostrando a soberania de Deus, sua fidelidade às promessas e seu plano para a redenção da humanidade. Ele explica como o pecado entrou no mundo, como Deus escolheu um povo para si e como ele conduz a história para cumprir seus propósitos. Gênesis não apenas conta histórias, mas ensina lições sobre fé, perseverança, obediência e redenção. Ele prepara o caminho para a história de Moisés e o Êxodo, além de lançar as bases para toda a revelação bíblica até Cristo. E aí, gostou desse resumo do livro de Gênesis? Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a história da criação e dos patriarcas, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Quer aprender mais sobre os outros livros da Bíblia? Então, confira os vídeos recomendados aqui na tela e continue essa jornada. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.